De vez em quando a gente ouve aí nas internets gravações de pastores falando sobre dízimo, e depois vem as críticas e algumas falas que os pastores querem o dinheiro das pessoas, que os pastores estão desvirtuados, que os pastores estão assim tendo comportamento mercantilista. Nós, como adventistas, acreditamos no espírito de profecia. Eu gostaria então de compartilhar uma tela com vocês. São 3 parágrafos do espírito de profecia de que Ellen White escreveu, e nós, como adventistas, cremos no dom profético dado por Deus a Ellen White. E esse texto, ele nos ajuda a compreender algumas questões sobre o dízimo. A tela, só um ok aí, a tela está compartilhada? Ok. O tema do nosso encontro na presença de Deus, viva esta experiência. E dentro desse contexto, desse quadro, nós trazemos então o primeiro texto do Espírito de Profecia, que está aí na sua tela. Isso foi retirado do capítulo 60 do livro Conselhos sobre Mordomia ou Administração Eficaz. E o texto diz assim, na página 187, o coração de Ananias e da esposa foram movidos pelo Espírito Santo a dedicar suas posses a Deus, como seus irmãos o tinham feito. Mas depois de terem feito o voto, recuaram e determinaram não cumpri-lo. Embora professassem dar tudo, retiveram parte do preço. Haviam praticado fraude para com Deus. Haviam mentido ao Espírito Santo e o seu pecado foi visitado com juízo rápido e terrível. Não somente perderam a vida presente, mas também a vida eterna. Interessante, vida presente e vida eterna. Algumas pessoas estão preocupadas com a vida presente. Nós, como adventistas, estamos preocupados com a vida eterna. E quando os nossos membros aceitam o batismo, eles fazem no voto batismal que eles vão ser fiéis a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. E quando eles fazem esse voto e deixam de cumprir, eles estão sendo Ananias modernos. E o Espírito de Profecia é muito claro de dizer que pessoas que fazem um voto a Deus e depois que não cumprem, eles perdem a vida presente e perdem a vida eterna também. O próximo parágrafo, ou o próximo texto, está na página 187 também, mas no segundo parágrafo diz assim: o Senhor viu que esta assinalada manifestação de sua justiça, ou seja, a morte de Ananias e Safira, era necessária para impedir que outros incorressem na mesma falta. Testifica isso que os homens não podem enganar a Deus. Que ele descobre o pecado encoberto do coração e que dele não se pode escarnecer. Servia isto de advertência à jovem igreja para levá-la a examinar seus motivos, a cautelar-se para não condescender com o egoísmo e a vanglória, a cautelar-se para não roubar a Deus. Veja que interessante que a punição de Ananias e Safira é um gesto que Deus fala, olha o resultado, olha a consequência. O que acontece quando uma pessoa tenta me enganar? E é muito sério esta questão e essa situação. E aí, então, o último parágrafo está aumentando, agora na página 188 do mesmo livro, do mesmo capítulo, está aumentando o número dos que cometem o pecado de Ananias e de Safira. Os homens não mentem ao homem, mas a Deus, ao desrespeitarem as promessas que o seu Espírito os moveu a fazer, porque a sentença contra a obra não é executada imediatamente, como no caso de Ananias e Safira, o coração dos filhos dos homens se inclina completamente a fazer o mal, a lutar contra o Espírito de Deus. Como subsistirão esses homens ao juízo? Agora Ellen White começa a fazer a pergunta: ousai suportar o resultado final desta questão? Como subsistirei nas cenas descritas no Apocalipse
E aí ela descreve o Apocalipse: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cujo rosto fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam de diante dele, e foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Sabe, amigos, companheiros aí da equipe EDMC, o Espírito de Profecia, ele é muito claro em dizer para nós que sonegar o dízimo é um pecado, e um pecado que leva à morte eterna. Veja, o que eu estou falando não é para colocar medo em ninguém. Nós sabemos da morte, e a morte que está presente no mundo, e todos nós conheceremos a morte se Jesus não vier na nossa geração. Mas nós não precisamos ter medo da morte eterna, porque temos a esperança, a promessa da vida eterna. E a questão do dízimo, de acordo com o Espírito de Profecia e de acordo com a Bíblia em Atos, passa por esta percepção. Então, a minha preocupação de quando nós falamos de dízimo e as pessoas falarem: o pastor está querendo ficar rico, o pastor quer enriquecer a igreja. Essa não é a visão da igreja adventista. A visão da igreja adventista é: o dízimo é uma coisa de salvação. O dízimo é um voto que fazemos a Deus, e através desse voto nós precisamos cumprir para sermos merecedores ou para sermos herdeiros da Canaã celestial. Que Deus abençoe a vocês ao desenvolver este assunto no sábado, do dia 13 de mordomia, ter a comunhão com Deus, buscar a presença do Espírito Santo e colocar esse assunto não de forma mercantilista, mas de forma ou do ponto de vista de salvação. Porque nós, adventistas, não temos medo da primeira morte, mas nós temos medo da segunda morte. E como adventistas fiéis, nós não temos medo da segunda morte, porque a segunda morte não nos alcançará, porque teremos a vida eterna. Que Deus abençoe a cada um de nós e a cada um de vocês neste sábado, nesta programação do EDMC. Obrigado, pastor Paulo, pela reflexão. Quero convidar o pastor Fernando Moreira que faça mais uma oração nesse momento, agradecendo pela reflexão e pedindo as bênçãos de Deus para esse encontro. Estamos diante da tua presença nesse momento. O nosso desejo é realmente ser fiéis a ti, Senhor. E nós queremos te pedir que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, a nossa espiritualidade, possa também nos preparar para ser usados como os teus instrumentos, levando uma mensagem de esperança e de fidelidade para a igreja, Senhor. Obrigado pela reflexão, obrigado pela mensagem, fortalece em nós o plano, Senhor, de que possamos estar cada dia mais sendo representado diante de ti de forma correta e segura. Nos abençoe no restante da programação de hoje e que a nossa mente esteja sendo preenchida com o teu poder. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Paulo, tu fica à vontade, convidado a ficar conosco. Se você decidir ficar, Paulo, e puder ficar como anfitrião, eu já transfiro essa responsabilidade para você, porque enquanto eu estou falando aí, pelo menos você vai monitorando essa questão técnica aí, pode ser? Pastor, eu recebi uma mensagem agora, eu até mandei para o senhor no WhatsApp. O sogro de uma funcionária nossa faleceu, ela está precisando de um apoio emocional agora, então eu vou ter que me ausentar para dar esse apoio para ela e para a família. Paulo, obrigado, que Deus te abençoe lá, dá o nosso abraço de sentimentos à família. Inclusive, se o pastor de Marapanim estiver aqui, eu tentei falar com ele agora há pouco, Jonatas. Jonatas, se você estiver aqui, que eu não observei, eu preciso falar contigo a propósito dessa fatalidade, para que você dê assistência à família amanhã, lá na região de Marapanim. Depois fala comigo por telefone, tá? Obrigado. Valeu, Paulo. Que Deus te abençoe e te use lá. Amigos, o encontro dessa noite, ele tem um objetivo. Primeiro que nós estamos iniciando essa experiência de ter esse contato com vocês, e isso vai acontecer a cada quinta-feira que antecede o sábado da mordomia. Esse é o nosso primeiro encontro. Eu quero já demonstrá-los de que qualquer pergunta que vocês queiram fazer, podem enviar no chat a sua pergunta, porque eu quero usar no máximo 1 hora de tempo hoje para não
demorar a transmissão para vocês, mas todas as perguntas feitas no chat, terminando a transmissão, eu vou gravar a resposta em áudio e vou colocar nos grupos do WhatsApp e do Telegram, ok? Então, fiquem tranquilos em relação a possíveis dúvidas que vocês tenham por esclarecer. Eu vou iniciar compartilhando uma tela aqui para falar da nossa programação de sábado. Eu achei interessante, só alguém me deu o feedback, se está aparecendo aí? Ok? Alguém deu o sinal de ok para mim? Ok, Gledson, está ok? Está aparecendo a imagem? Ok, valeu. Então, vejam só, eu achei interessante essa abordagem que foi feita no último sábado, que foi o Conectados voltados à Igreja Acolhedora, e eu fiz uma seleção rápida de alguns slides aqui, só para lembrá-los do nosso cuidado em relação à programação nas igrejas. E são alguns procedimentos gerais que devemos atentar. Lembre-se de manter a sua igreja limpa e organizada. Olha, esse material aqui eu vou colocar no grupo para vocês também. Não se preocupem em copiar, não se preocupem em tirar foto, se preocupem em prestar atenção e fazer as perguntas se houver dúvida da sua parte, ok? Então, vejam só, mantenha limpo e organizada a igreja. O ambiente da sua... Pode ser a igreja ou pode ser o PGP, conforme o PG, o pequeno grupo, conforme você esteja utilizando como recurso. Cuide de você mesmo primeiro, tá? Para depois você cuidar dos outros. Então, esteja com sua mão higienizada, esteja com sua máscara, para que você possa cuidar dos demais que estarão circulando ou na igreja ou no PGP. Eu falo PGP por força de costume. PGP é dos pastores, né? PG. Uma outra coisa, a higienização da igreja. Olha, álcool em gel. Terra alta também, sem áudio, viu? Travou do pastor. Vamos aguardar um pouquinho, então, por favor. Ok. Obrigado aí. Só lembrando que nós estamos nessa programação. Aqui começou a chover e caiu o sinal da internet agora há pouco. Então, se houver qualquer interrupção, não desconecte, fiquem aguardando aí, que a gente vai tentar. Só se a gente perceber que a coisa é definitiva, a gente manda uma mensagem de áudio aqui no grupo do WhatsApp, e aí nós vamos ter que rever esse encontro para um outro momento, ou então eu vou fazer uma gravação e mando para vocês, tá? Mas está tudo tranquilo agora? Pastor Gleves, está tranquilo aí do áudio? Tá eu só consegui conectar com a internet do celular. A internet da Wi-Fi que caiu da minha fibra aqui. Pois é. Vamos lá. Como está? Pastor Wellington, seu áudio está cortando também. Está tudo ok, querido. Veja, melhorou o áudio aí? Para mim está chegando normal. Cortando, mas dá para entender, pastor. Dá para seguir. Está melhor aí o áudio? Oi, alô. Deu um retorno aí. O áudio está ok? Tá bom? Está normal. Ela tudo ok, tudo aparecendo aqui. Tá ruim mesmo. Mas aqui está ok. Teste de som. Vocês estão me ouvindo, colegas? Tranquilamente. Então vamos lá. Sim, pastor, pode falar. Vou compartilhar a tela aqui só para lembrá-los de alguns cuidados que devemos ter na programação de sábado, seja no pequeno grupo ou seja na igreja. Ter as cadeiras organizadas, os bancos em distância. As famílias podem sentar juntas, mas elas devem estar separadas uma das outras em relação às demais famílias, tá? Mantenham, na medida do possível, as janelas sempre abertas, para que haja boa ventilação na igreja ou dentro da sua casa, se você for fazer o programa na sua residência. Lembre-se de disponibilizar máscara para proteção. Às vezes, vem pessoas que vêm para a igreja, são amigos, convidados, e talvez tenham esquecido a máscara. Então, é sempre bom ter uma reserva para que possa atender essa demanda. Na medida do possível, o termômetro digital, ok? E lembre-se do álcool em gel para cada pessoa que tem acesso à sua igreja. Há uma sugestão também de que a gente utilize tapete embebedecido com mistura de água e cloro para o acesso. Aí você, na parte de fora, fica o tapete molhado, na parte de dentro, o tapete seco. Isso para manter também a higienização do ambiente. Os bebedouros mantenham higienizado, mas recomendo que cada um traga a sua água para uso durante a programação.
Banheiros, verificar papel toalha, sabonete líquido. Eles são cuidados que a gente precisa. É apenas um lembrete para que vocês possam manter o devido resguardo em relação ao cuidado com a proteção dessa pandemia. Sejam atenciosos com relação ao microfone e à higienização da igreja depois da programação. Amigos, eu vou falar agora da programação na presença de Deus. Esse tema ele vai ser um tema utilizado o ano todo, porque, na verdade, o foco da Associação Norte do Pará é fortalecer a espiritualidade. E a mordomia faz parte desse processo de fidelidade e de espiritualidade. Então, alguns projetos, os projetos da Associação Norte, esse ano, todos vão estar focados com esse pano de fundo, com essa abordagem espiritual. Nós estamos iniciando a nossa abordagem na mordomia cristã no mês de março, exatamente tratando dessa temática na presença de Deus. E o que é esse programa? É um convite a viver uma experiência com ênfase na espiritualidade e fidelidade por cada membro, em cada congregação. Pastor Hélio, tem um áudio vazando aí que está atrapalhando, pastor. Do membro com apoio das EDMCs e pastores. A ideia é realmente criar um ambiente favorável para que a gente possa desenvolver comunhão, relacionamento e missão na vida de cada membro da nossa igreja. Amigos, aqui está a programação do sábado. Essa programação toda já está nas mãos dos pastores, eu já coloquei no grupo. Eu quero só revisar rapidamente para que vocês possam ter esclarecida qualquer outra possível dúvida. Eu estou considerando que a programação comece às 8h30, mas você faz a adaptação conforme o horário da sua igreja. Começa com louvor, oração de vocação, vídeo informativo mundial, mensagem musical, ensino e estudo da lição. Observe que nós estamos destinando 30 minutos para essa abordagem do estudo da lição. Depois, uma oração de gratidão e o louvor de transição. Esse louvor de transição ele é um louvor só, que termina a escola sabatina e ele mesmo já está introduzindo o culto divino. Então, não vamos ter muitos momentos de louvor, até porque não é aconselhável, durante esse período de pandemia, se expor com o louvor, dada a proliferação do vírus por conta do ambiente aberto. E um ponto interessante também é nós otimizarmos a programação para 2 horas de tempo, incluindo escola sabatina e culto. Então, essa programação que está aqui na tela e a que vocês já receberam no sermão já contempla essas 2 horas de tempo. Você só precisa agora fazer os devidos ajustes com a programação da sua igreja. Adoração infantil, vídeo Provar e Verde, já aproveita, faz o recolhimento de dízimos e ofertas, aí tem um louvor especial, vem o sermão. Eu coloquei sermão vídeo, porque quem quiser utilizar o vídeo, use dentro do sermão. E se quiser usar o testemunho, pode usar o testemunho como momento de apelo. Pode ser em vídeo ou pode ser presencial. Se você tiver um testemunho da sua igreja, é melhor que você explore da sua igreja. Se não tiver, já temos um testemunho no site Discipulador QS1, pronto para ser utilizado na programação do sábado. O outro ponto que seria para nós considerarmos, deixa eu só ver aqui, os materiais para apelo. Okay? Desconsidere essa animação que está passando aí atrás, que ela não nos pertence. Houve algum entravezinho aqui na hora de preparar a programação. Os materiais, deixa eu só mostrar aqui para vocês, os materiais que nós vamos utilizar nesse encontro é bem simples. Sermão, Bíblia, sermão, e o material de apelo, que é um envelope de dízimo que você já tem aí na sua igreja, e o comprovante de entrega. As equipes de EDMC já devem ter, já possuem no seu material aqueles adesivos, meu primeiro dízimo, o outro adesivo da fidelidade. Vocês têm recursos em mãos aí, que nós já entregamos para vocês, que, caso vocês queiram utilizar, poderão fazê-lo, ok? Mas não precisa usar esse material, porque esse material vocês vão usar nas visitações rotineiras da EDMC. Para o encontro de sábado e para solenizar esse momento do apelo, você deve ter preparado em mãos envelopes de dízimos.
para cada membro. Talvez na hora do hino inicial do culto, aquele hino de transição, que vai ser o 412, esse hino de transição, enquanto ele estiver sendo cantado, você pode aproveitar e pedir por diáconos entregar o envelope com o recibo de entrega. No final da mensagem, você vai fazer o apelo. E o irmão vai tirar, então, de dentro do envelope o seu recibo de entrega e vai anotar o seu compromisso com Deus. Veja, nós estamos falando de compromisso que alguns vão estar iniciando e outros vão estar mantendo, fortalecendo, reafirmando, ok? E a ideia é que esse papel seja colocado no final do apelo, na salva, os diáconos têm que estar postos para recolher esse papel e vocês não precisam chamar os irmãos à frente. Quem vai vir à frente são os diáconos, o 2 ou 3 ou 4, conforme o caso, trazendo na salva o recibo de entrega, que é o compromisso que o membro estará reafirmando ou estará iniciando com Deus em relação à sua fidelidade, ok? Esse é o material que vai ser utilizado. Agora vamos falar da mensagem, do sermão, ok? Antes, se alguém tiver alguma dúvida, vou olhar aqui o chat rapidinho. Bom, não tem nenhuma pergunta, rapidamente olhando aqui, não há nenhuma pergunta ligada à minha apresentação até agora. Mas eu deixo claro para vocês que, havendo necessidade, vocês podem fazer a pergunta dentro do chat. Olha, aqui é o site Discipulador QS1. Ok? Espero que você esteja visualizando aí. No site Discipulador QS1, você já tem todo o programa. Nós temos aqui o logo do programa, que você pode baixar. Temos aqui o programa Congresso para 2 horas e como ele estava anteriormente previsto. Ok? Temos os 2 formatos aqui. Temos também a mensagem em PowerPoint para baixar e temos a mensagem em PDF. A mensagem em PDF ela está mais completa do que a do PowerPoint. Eu vou mostrar agora do PowerPoint, mas o PowerPoint, o propósito é só dar um norte para você. Vai ser um guia para você. O testemunho para a programação, o hino oficial da programação e o Provai Verde de sábado que vem. E temos aqui um vídeo esclarecedor sobre o uso do dízimo na Igreja Adventista. Eu penso que é importante você incluir esse vídeo no seu sermão, tá bom? Bom, esse link do site Discipulador QS1 já foi disponibilizado aos pastores e vocês podem ter acesso também, porque eu já coloquei também nos nossos grupos de EDMC. Agora eu vou compartilhar o sermão, ok, amigos? Esse é o ponto alto. O ponto alto da programação é a mensagem. E tudo certo aí? Alguém pode falar ok, se está visualizando? Pastor Wellington. Certo. Tem 2 perguntas do pastor Daniel e um... Não estou vendo nenhum rosto aqui, porque eu estou numa outra opção de visualização. Alguém pode falar se está ok aí? Você está ouvindo a gente? Você consegue ouvir a gente? Tá ok, tá ouvindo. Passou aqui, faz o gesto aí, Nilson. Está ok? Está aparecendo Misael? Faz o ok aí, se estiver visualizando. Está tudo ok, pastor Wellington. Está tudo normal. Ok, está tudo ok por aqui. Só tem 2 perguntas no chat depois. Deu um sinal de ok aí para mim. Pastor Tudo Wellington. certo por aqui, pastor. Só está tendo muita interferência Okay, aí. valeu. Obrigado. Vamos lá, então. Amigos, o sermão é esse. Filho pródigo, o recomeço. Quando se fala de filho pródigo, a primeira ideia que vem é de resgate, de reencontro, de retorno. E é isso mesmo, a história do filho pródigo é a história de um filho, de alguém que se afastou de Deus e que agora retorna. Mas esse sermão de sábado ele tem o propósito de abordar a história do filho pródigo na perspectiva da fidelidade cristã. Então, eu não vou pregar hoje para vocês. Eu vou pregar sábado na Igreja do Barco e vou pregar na Igreja do Sacramento. Hoje eu não vou pregar, mas eu vou falar do sermão para vocês. E olha, sermão é uma experiência de compartilhar a sua comunhão com a palavra de Deus com outras pessoas. O que é que eu peço a cada pastor? O que é que eu peço a cada
orador, a cada pregador que vai estar mobilizado. Eu sei de tesoureiros, por exemplo, aí da região de Terra Alta, que estão conosco. Sejam bem-vindos. Se mais alguém estiver conosco e vai pregar, porque foi convidado, seja bem-vindo. Que Deus te use e te abençoe. O meu apelo a vocês é que tirem um tempo para estudar o texto da Bíblia. Esse texto de Lucas 15, ok? E, ao estudar esse texto, deixe a palavra de Deus falar com você, ok? Não tente agora imitar o pastor Wellington ou imitar qualquer outra pessoa que vai falar ou que você já ouviu falar sobre o filho pródigo. Se isole com Deus. Ore. Se essa palavra tocar no seu coração, você vai falar com o poder que vai tocar no coração das pessoas também. Então, a primeira coisa no sermão não é preparar o sermão, mas é preparar o seu coração. Que ele seja impactado pela mensagem, que ele seja tocado com o poder do Espírito Santo, para que você possa falar com o poder do Espírito Santo, para que outros possam também ser tocados por essa palavra de Deus. Então, o texto, esse slide que eu estou apresentando aqui é o slide que vocês receberam e que vocês podem usar como recurso na projeção. Mas escute só, o melhor slide ainda é a palavra de Deus aberta. E vocês têm o sermão escrito, que eu coloquei no grupo, para que vocês possam imprimir ou usar o próprio recurso do celular, para que você possa ler o sermão através do celular. O melhor é que você imprima e faça as suas anotações no sermão, para que você possa dar uma cara personalizada à sua mensagem. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, comece com a leitura do capítulo 15 de Lucas, que fala de certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Olha só, irmãos, eu destaquei aqui uma coisa. Ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Destaquem isso na sua mensagem, ok? O filho se afastou do lar. Talvez muitos de nós estamos vivendo uma experiência semelhante ao nos afastarmos de Deus, achando que nós temos tudo o que precisamos. Entenderam? A ideia de ser dono de tudo que nós temos é uma ideia que nos afasta de Deus. O primeiro problema para a mordomia é eu achar que sou dono e não mordomo. Então, essa experiência do filho pródigo ter ajuntado tudo deu a ele direito de posse. Quer dizer, na verdade, ele não tinha direito, mas ele tomou posse e achou que era dono de todas as coisas. E ele buscou um lugar para o seu reinado. Então, longe da casa, não é o melhor lugar, mas ele buscou essa alternativa. Então, você vai explorando o texto. Olha outra coisa interessante no versículo 13. E ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Nós vamos explorar isso daqui a pouco. Olha só, ele ajuntou tudo, desperdiçou tudo. Isso é o exercício de alguém que não sabe viver a mordomia cristã, de alguém que não sabe gerir os bens que possui. Entenderam? Então, você pode explorar essa temática também no seu sermão. A narrativa continua, e ele havendo gastado tudo. Como vocês conhecem bem a história, eu não vou me ater à explicação de todo o texto. Ele gastou tudo, depois houve aquela situação de fome, e ele foi trabalhar no campo para apacentar porcos e desejava comer das bolotas que o porco comia. Aí tem uma parte da leitura do texto que começa a ser o ponto da virada na história do filho pródigo. Tornando em si, disse. Ok? Olha só. Tornando em si. Há um momento na nossa vida cristã em que a crise nos leva a cair em si, a despertar. Tornar em si significa o seguinte: ele estava fora de si. Alguém fora de si faz muita besteira. Não administra com sabedoria. Alguém fora de si, alguém sem o domínio do Espírito Santo, sem Deus na sua vida, ele vive como um dono irresponsável, que não cuida dos bens do seu Senhor. O outro ponto importante, a atitude dele. Primeiro ele torna em si, depois ele tem uma atitude, levantar-me-ei,
e depois ele confessa que não é digno de ser chamado filho, é o arrependimento. Volta para a casa do pai, confessa o seu pecado. Bom, e o pai, então, termina dizendo, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa com o retorno do nosso filho. Essa é a história. Veja que eu não vou explorar aqui o aspecto, o sermão não explora aquele diálogo do filho mais velho com o pai. Não vai explorar isso, porque senão você desvia um pouco o foco da mensagem. A ideia aqui é o seguinte, o filho pegou o que não lhe pertencia, pegou tudo que ele achava que tinha direito, foi para longe do pai, chegou lá, gastou tudo, depois veio para uma crise, passou miséria, despertou por causa da crise, a percepção dele foi aguçada, ele tornou a si e considerou a possibilidade da volta à fidelidade. Bom, o que é filho pródigo? Aí você pode conceituar filho pródigo, mas aqui está o ponto que começamos a focar na mensagem. Os 4 erros financeiros do filho pródigo. Então, você lê o texto, ok? Lê o texto completo de Lucas 15. Depois, você conceitua o que é a palavra pródigo. E aí você entra no aspecto da mensagem. 4 erros financeiros do filho pródigo. É aqui que você começa a explicar o texto, ok? Aqui você começa a explicar o texto. Primeiro erro, não soube esperar. Aí ele diz, pai, quero a minha parte da herança. Ok? Primeiro erro dele não soube esperar. Nós vamos apoiar as citações com a leitura do Espírito de Profecia. Ok? Então, você deve considerar o sermão que está impresso para que você possa usar os argumentos do Espírito de Profecia. Aqui é um resumo, é um esboço para que eu possa mostrar a dinâmica de como vai ser a mensagem. Segundo ponto, segundo erro, desperdiçou seus bens. Ele reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Olha só a característica aqui do texto de Lucas 15, verso 13. Viveu de forma irresponsável e, com isso, ele desperdiçou. Quem vive de forma irresponsável não está cuidando dos recursos que tem em suas mãos. Ok? Terceiro erro, não fez reservas para emergências. Aqui está um outro aspecto importante que deve ser considerado na sua abordagem. E o fato de ele não estar prevenido para essa situação colocou ele numa situação de crise, porque ele gastou tudo e quando houve a fome, quando houve a crise, ele não tinha recursos. Aí tem uma citação aqui de Ellen White que fala da importância de nós nos prevenirmos quanto à nossa gestão de recursos. Ok? Você pode ler esse texto de maneira que produza uma reflexão na vida do membro. O quarto erro foi ele permanecer à mercê da crise. E o texto diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Irmãos, olha só, esse aqui é um ponto que você pode explorar no seu sermão também. A crise era dele não ter nada e de ninguém lhe dar nada. Ele estava só, literalmente só. É nesse momento mais angustiante que ele considera a possibilidade de voltar à casa do pai. Ok? Tem esse texto aqui que eu acho muito interessante você ler para a igreja. Aquele que está encarregado das finanças deve estudar quanto pode. Deve estudar o quanto pode economizar em lugar de quanto pode gastar. Todo gasto desnecessário deve ser cortado. Compreendam os auxiliares que o consumo não deve exceder a produção. A economia é uma ciência muito valiosa. Muitos desperdiçam muito por deixarem de economizar as sobras e os restos. Em muitas famílias, desperdiça-se tanto quanto bastaria para sustentar uma família pequena. Então, aqui você pode focar exatamente esse aspecto de haver desperdiçado seus bens e não ter feito reserva para uma emergência. Aí tem uma pergunta interessante. Essa pergunta ela é apenas para reflexão.
E se o filho pródigo tivesse prosperado financeiramente? Se tivesse sido pródigo em ganhar dinheiro, como é que teria sido a sua vida? Ellen White fala que a parábola do filho pródigo é-nos apresentado o procedimento do Senhor com aqueles que uma vez conheceram o amor paterno, mas consentiram ao tentador levá-los cativos à sua vontade. Olha só, essa parábola é para aqueles que, de alguma maneira, foram levados cativos pelo tentador e não estão mais fazendo a vontade de Deus. Isso aqui tem a ver com adoração, ok? Quem é cativo do tentador deixou de adorar o Criador, deixou de adorar Deus como seu Senhor. Então, a parábola do filho pródigo fala de adoração, de um filho que precisa retornar para adorar ao Senhor. E aí você vai para a parte final da mensagem, que são os 4 acertos do filho pródigo. Esse é o ponto principal da mensagem, tá? É onde talvez você deva demorar um pouco mais com as suas considerações. Eu tenho 5 minutos para encerrar, mas eu quero pontuar isso aqui para vocês. Os acertos espirituais do filho pródigo. Nós apresentamos 4 erros e vamos apresentar 4 acertos espirituais. O primeiro dele, caiu em si. Ele lembrou da condição que os servos tinham na casa do pai. Tomou uma decisão. Quero as bênçãos de meu pai. Então, a primeira reação do filho pródigo, o primeiro acerto do filho pródigo foi pensar na casa do pai. Queridos, leve os membros da igreja no sábado a pensar na casa do pai. Às vezes a gente pensa muito na nossa casa. Talvez o pior dos desvios da adoração seja nós pensarmos muito na nossa casa e pensarmos menos na casa de Deus, na casa do Pai. Há uma prioridade, primeiro Deus. Há uma prioridade também que tem a ver com a família, mas não deixe de priorizar Deus também na sua família. O segundo acerto, ele ergueu de si, voltou para a casa do Pai. O que significa? Reconhecer onde você está. O filho, aqui morro de fome. Do jeito que eu estou, eu vou morrer. É importante que no processo de uma retomada à fidelidade, a gente reconheça que a infidelidade vai nos levar à morte. Ok? Então, trabalhe esse raciocínio com a igreja, com a sua demonstração com a igreja. Definir onde quer chegar. Irei ter com meu pai. Então, ele reconheceu onde estava e definiu onde queria chegar. Irei ter com meu pai. Ele teve coragem e atitude e enfrentou o medo e a vergonha. Ele aceitou recomeçar. São aspectos importantes no acerto do filho pródigo ao voltar para casa. Terceiro acerto, reconciliou-se. Ele voltou para a casa do pai. Arrependeu-se e confessou. Ele disse, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E me trate como um de seus jornaleiros. Quando ele tomou essa decisão, escute só, é importante que você saiba disso. Ele falou essas palavras lá onde ele estava, com os porcos. O arrependimento começa no nosso coração, aonde nós estamos, na circunstância que nós estamos. E ele se manifesta na volta para casa. Uma coisa é eu ter a tristeza no meu coração pelo que eu fiz de errado diante de Deus. A outra coisa é voltar para o Pai para confessar o meu arrependimento. Então, não podemos confundir arrependimento com confissão. Arrependimento, confissão são ações diferentes. Arrependimento é contrição. Ok? Arrependimento é contrição. Confissão é salvação. Trabalhe essas duas abordagens também, que é importante para que você possa entender que o que foi celebrado na casa do Pai foi a salvação do filho pródigo. Então, o principal foco da mordomia é reconhecer que Deus é o dono de tudo. Esse é o principal foco. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Lembra da história? Então, ele estava reconhecendo a autoridade. O quarto acerto do filho pródigo foi confessar seu pecado. Ele admitiu verbalmente seu arrependimento. Pequei contra o céu e contra ti. E disse, não sou dono, sou mordomo. Amigos, isso aqui não está escrito no texto da Bíblia, mas faça essa aplicação.
Porque o filho pródigo, ao voltar para casa, o que é que ele estava admitindo? Que ele não havia sido um dono de sucesso, porque Deus não nos confiou o domínio de ser dono, mas a submissão de ser mordomo. Deus entregou para nós o privilégio de ser servo, não de ser dono. O maior erro da nossa fidelidade, ou da nossa jornada na fidelidade ou na espiritualidade, é achar que somos donos de alguma coisa. A história do filho pródigo nos mostra que nós não podemos acertar na condição de dono. Nós não conseguimos gerenciar essas coisas que Deus coloca em nossas mãos quando nós somos dono. Mas quando nós permitimos que Deus dirija a nossa vida e diga o que devemos fazer com os bens que Ele colocou em nossas mãos, aí nós estamos no caminho certo da fidelidade. A volta do filho pródigo para casa foi a volta de um dono para a condição de mordomo. Tanto que ele disse, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um teu servo, como teu jornaleiro. Essa palavra servo, no original, é a palavra mordomo. E Ellen White termina falando da confissão de pecados. Ok? Você pode ler esse texto depois para o encerramento das suas considerações. Amigos, essa é uma visão rápida do slide. Escute só. Slide não é a mensagem. Slide é um apoio à sua mensagem. A mensagem você vai proferir com a Bíblia na mão e o sermão que você terá impresso para conduzir a sua admoestação. Lembrando que o momento de apelo, ele não é projetado. O momento de apelo é você olhando para o olho do membro, falando para ele da importância de viver essa experiência com Deus, ok? O melhor impacto da mensagem é a do Espírito Santo na sua vida. Eu quero fazer um apelo a você. Quando você estiver fazendo o encerramento do sermão, é quando você vai usar isso aqui. O apelo não está no slide. O apelo está no texto do sermão, ok? Então, você deve ler, está aqui, olha, são 6 páginas de sermão. Leve isso impresso, você pode imprimir no formato menor também, não tem problema. E aqui está o passo a passo da sua fala. Agora, não tente ler isso aqui é apenas um norte para você. Deixe o Espírito Santo falar com você, ok? Como eu disse, a mensagem precisa tocar primeiro no seu coração, para que toque no coração dos seus ouvintes. Dobre o seu joelho diante de Deus. Confesse seus pecados ao Senhor. Peça a sua misericórdia para a sua vida. Peça a unção do Espírito Santo, porque você vai subir no púlpito nesse sábado com o poder da palavra de Deus para falar ao coração de pessoas que talvez estejam vivendo uma fidelidade parcial. Outros vão reafirmar sua fidelidade para com Deus e talvez outros vão iniciar um processo de fidelidade. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nesse momento da pregação do Evangelho no próximo sábado. A programação da tarde ela vai ser reservada para o curso de líderes, que nós já sabemos é promovido pelo NASP. Então, toda a programação do congresso é feita pela parte da manhã. Pastor Godinho, o senhor já está online conosco? Sim, pastor, já estou aqui. Liga seu áudio, pastor, por favor. Pastor, meu áudio tá ligado. Me ouve? Agora sim. Okay. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado aí pela tua presença. Eu deixo contigo os próximos minutos para que você possa fazer sua demonstração, sua fala ao grupo de EDMC. Obrigado aí pela tua presença, pelo teu apoio. Que Deus te use mais uma vez. Pastor, obrigado. Boa noite. Assisti grande parte aí da sua fala, da sua apresentação. Quero cumprimentar os pastores que estão conosco, os líderes de EDMC, todo o pessoal que está reunido aí conosco nesta noite. Vocês são muito bem-vindos aí. Eu estava olhando aqui, nós temos quase 100 pontos agora online. Isso quer dizer que nós temos aí mais de 100 pessoas participando, tá? Amigos, eu quero agradecer aí vocês muito pelo trabalho de vocês. Vocês sabem que por trás de todo o crescimento da associação, nós temos mãos calejadas, joelhos dobrados, camisas suadas, né? Com muita luta, com muito sacrifício, que nós servimos a Deus, damos o nosso melhor para Deus, e Deus tem honrado o seu trabalho, o seu ministério, que é falar desta área tão importante da igreja, que é a fidelidade. Nós não falamos de dinheiro para as pessoas na igreja adventista,
nós falamos sobre fidelidade, porque é isso que Deus conta, é isso que Deus espera de nós, né? Então, precisamos ter esta abordagem correta, os lábios cheios do poder do Espírito Santo para poder chegar até o coração das pessoas. Bom, nós temos aí pouco tempo para a gente poder tratar de um assunto rapidinho com vocês. E, na realidade, eu quero fazer uma pergunta agora, tem a ver com você. Não tem nada a ver com o que você vai apresentar sábado, o que você vai falar. É uma pergunta, uma preocupação que eu tenho no meu coração. Eu preciso fazer essa pergunta para você. Primeira pergunta: como anda a sua intimidade com Deus, a sua experiência com Deus? Como que você classifica? Você tem intimidade com Deus? Você conhece apenas de nome ou você tem uma intimidade profunda com Deus? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós somos criados para isso, para estarmos na presença de Deus, estarmos próximos, amá-lo, ouvir a sua voz. E alguns dias atrás, eu li um pensamento, eu anotei esse pensamento, eu digo o seguinte: você está tão perto de Deus quanto você escolheu estar. Por isso que eu estou perguntando para você nesta noite, como anda a sua amizade com Deus? Você sabe que toda boa amizade, ela tem um esforço pessoal muito grande. Toda boa amizade tem um esforço. Querer estar junto, há um esforço nisso, né? O tempo que vocês separam para estar junto, a fala, a comunicação, isso é importante. Então, você está tão perto de Deus quanto você escolheu estar. E, querido, quero dizer a você que a nossa amizade com Deus, ela é fundamental e ela nos ajuda a sentirmos mais seguros, confiantes e, principalmente, entendermos melhor o amor de Deus, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, exercermos fé e também confiança com Deus. Eu sinto que todos nós precisamos melhorar a nossa intimidade com Deus, termos algo mais profundo. E isso que eu estou falando para vocês é fruto de uma escolha, de uma decisão. Você escolhe estar na presença de Deus, você escolhe andar com Deus. Isso é fundamental para o testemunho que nós precisamos andar. Você escolhe andar com Deus, você escolhe obedecer a Deus, você escolhe amar a Deus. Então, eu estou colocando isso aqui porque você escolhe, isso é fundamental você ter isso. A palavra de Deus nos diz, eu quero usar aqui alguns textos bíblicos para vocês, o Salmo 73, 28. Davi diz assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu gosto muito de ler o livro de Salmos. E quando a gente começa a ler o livro de Salmos, particularmente, eu fico impressionado com a intimidade que Davi tinha com Deus. Ele usa algumas palavras que me chamam a atenção, porque algumas delas. Davi diz, Alguém ajuda a desligar o microfone? Ok, eu já estou fazendo isso. Godinho, por favor, ativa o teu microfone novamente. Obrigado. Godinho, pode ativar o microfone. Está conseguindo aí? Ok. Deu alguma coisa que eu não sei que travou a minha fala, mas eu já retornei. Está me ouvindo? Tá. Então, amigos, eu estava falando para vocês sobre a experiência quando a gente lê o livro de Salmos. Davi, ele fala que ele anelava estar na presença de Deus. Ele falava do anseio que ele tinha, da sede. Davi tinha sede de Deus, né? Ele fala de fome. Ele usa umas expressões muito interessantes, né? E o Salmo 73, 28, o salmista Davi escreveu assim: mas para mim bom é estar perto de Deus. Por que Davi escreveu isso? Né? Bom, ele gostava de estar na presença de Deus, porque ele se sentia seguro, confiante, ele se sentia com uma autoestima melhor, porque ao lado de Deus nós nos sentimos valorizados, temos identidade, né? Reconhecimento. Por mais que temos nossas fraquezas, a gente se sente seguro. Então Davi disse assim: para mim bom é estar perto de Deus. Nos Provérbios 3, no
verso 32, ele diz assim, que Deus oferece a sua amizade ao justo. E há um texto também no Salmo 27, no verso 4, não está na versão João Ferreira de Anara atualizada, está numa outra versão, diz assim, há uma coisa que realmente eu desejo do Senhor, é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Texto lindo, né? Então, eu quero reforçar nesse momento com você este aspecto da nossa amizade, o nosso caminhar, a nossa intimidade, o nosso andar ao lado de Deus, acordar, falar, pensar. Paulo disse, nele nós movemos e nele nós também existimos. E o fruto de você andar com Deus, quando você tem amizade com Deus, uma amizade profunda, quando você consegue ter confiança em Deus, isso é intimidade, que nós temos até uma música no Inário, né? Fala, meu Deus e eu andamos sempre juntos. E eu quero terminar agora a minha fala colocando para você algumas palavrinhas que definem a nossa intimidade com Deus, a nossa experiência. Não vai dar tempo de comentar todas elas, mas é importante você responder a pergunta, como anda a sua intimidade com Deus? Ela é superficial, ela é profunda, ela é real, ela é transformadora, ou você tem uma experiência institucional com Deus? Você vai para a igreja, tem um departamento. Como é a sua experiência com Deus? Você dá a vida pela causa de Deus? Você está disposto a andar com Deus todos os dias, deixar coisas de lado para corresponder às expectativas de Deus? Então, eu quero colocar agora alguns tópicos aqui que vão ajudar no nosso desenvolver essa intimidade com Deus, para vivermos na presença de Deus, como o pastor Wellington já falou, que é o congresso deste sábado, vivemos nós na presença e levarmos outras pessoas também a viver na presença de Deus. E eu não posso deixar de usar novamente mais uma palavra, escolhas. Isso é uma escolha, é uma decisão. Você escolhe todos os dias estar na presença de Deus. Por isso, queridos, ninguém ouse entrar na presença de Deus sem antes reconhecer quem é Deus. Você precisa reconhecer quem é Deus. Em segundo lugar, reconhecer quem é você, quem eu sou. Primeiro, reconhecer quem é Deus. Depois, reconhecer quem eu sou. Em terceiro lugar, eu preciso confessar os meus pecados, porque a Bíblia diz que os meus pecados fazem separação entre mim e vós. Então, eu preciso confessar os meus pecados. E você sabe quanto que nós pecamos, quanto que nós caímos no nosso dia a dia. Então, reconhecer quem é Deus, reconhecer quem é você. E, em terceiro lugar, você agora confessar os seus pecados. Uma vez que você fez essas três coisas, você está habilitado. É como se você tivesse colocado um crédito no seu celular. Aí você está habilitado agora para usar a sua banda, você está habilitado agora a fazer uma ligação, porque você não tinha crédito. Agora você reconheceu quem é Deus, você reconheceu quem você é, e aí você confessou os seus pecados. Agora você pode falar com Deus. E isso é uma coisa interessante. O tempo não permite aqui a gente falar sobre a oração, sobre o jejum, que são duas disciplinas fantásticas que geram intimidade com Deus. E é interessante, né? Quando duas pessoas são amigos, que têm uma amizade profunda, genuína, elas valorizam muito a comunicação. Falar e ouvir, brincar, trocar experiências, né? E Deus deixou a Bíblia justamente para a gente trocar essas experiências, para a gente entender a Deus e como que Deus age também na vida das pessoas. Então, uma vez que você reconheceu a Deus, reconheceu quem você é, e agora que você confessou os seus pecados, agora você pode falar abertamente com Deus. Conversar com Deus. Isso nós chamamos de oração, né? É uma prática difícil, a gente orar, entrar mais... O exercício vai tornando isso uma disciplina e cada vez mais prazerosa, né? Em segundo lugar, depois de fazer aqueles 3 passos, agora vamos para os outros passos aqui. A oração, aí vem o exame das Escrituras. Aqui não demanda a quantidade, e sim a qualidade de tempo que você tem. Pode ser um verso da Bíblia, pode ser uma história, um salmo, pode ser um capítulo da Bíblia. Exame das Escrituras, porque ao examinar as Escrituras, o Espírito Santo está examinando também o nosso coração, a nossa mente, e aí você começa
entender melhor quais são os planos de Deus para a sua vida. Em terceiro lugar, é a gratidão. É fundamental quando você se relaciona com Deus, você ter gratidão por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Ele fará também. A gratidão tem a ver com a intimidade, né? Pessoas que buscam intimidade com Deus, elas oram, se comunicam abertamente com Deus, elas examinam as Escrituras, têm prazer em examinar as Escrituras e elas têm uma vida de gratidão. Agora, só estudar a Bíblia não é suficiente, você precisa praticar os ensinos bíblicos, isso nós chamamos então de obediência, né? Deus, ele ama a obediência, ele diz que ele tem prazer na obediência, isso é fundamental. E por último aqui, queridos, eu quero colocar a questão da importância da gente viver em comunidade. Você sabe que quando a gente vive em comunidade, a gente passa a aprender uns com os outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Então, é por meio dos relacionamentos que a gente vive essa intimidade com Deus. Era isso que eu queria colocar para vocês e termino dizendo o seguinte: nós não podemos ser líder da igreja, ser um pastor, ser um líder de um departamento e ter Deus como um desconhecido de nós. Você tem intimidade com Deus, você conhece a Deus. João 17,3 diz o que lá? João 17,3. Que nós devemos conhecer a Deus, como diz o apóstolo João, porque a salvação, se você, nas palavras de João, ele diz assim, que a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Isso é vida eterna. Vida eterna é você conhecer a Deus. E conhecer na cultura hebraica tinha a ver com experiência. Então, não é somente ter conhecimento teórico sobre Deus. Conhecer a Deus é você ter uma experiência com Deus, a tal ponto de você sentir, como diz o salmista, né? Anelar, desejar, ter fome, sede, né? É uma vida extraordinária. Então, colegas, não podemos nos relacionar com Deus como se Deus fosse um desconhecido. Quem é Deus para você? É a tua paixão, é o teu prazer, é o teu deleite. Você anda na sua, você abre o seu coração, chora, fala e roga e clama, né? E as pessoas que têm intimidade com Deus é maturidade, é uma pessoa extraordinária. Bom, lembre-se disso. Relacionamento com Deus é escolha. Intimidade com Deus é escolha. Nós vamos falar sábado, na presença de Deus. Viva essa experiência. Agora, eu estou escolhendo ter essa intimidade com Deus. Eu estou querendo, eu estou desejando, eu estou amando isso, eu estou separando o tempo de forma intencional, estou investindo na minha espiritualidade, eu estou me esforçando para estar na presença de Deus, para falar com Deus. E aqui vem a bênção, né? Você estará tão perto de Deus quanto você escolher estar, né? E você sabe, Deus, ele fala conosco de diferentes maneiras, e às vezes para nos tirar da zona de conforto, às vezes para nos tirar de um certo comodismo, Deus permite situações adversas na nossa vida. Então, meus queridos, busque esta experiência. Você estará tão perto de Deus quanto você escolher. Então, escolha hoje estar na presença de Deus. Hoje, agora, hoje à noite, amanhã cedo, durante o dia, todos os dias, né? Então, lembre-se disso. Reconheça quem é Deus, reconheça quem é você e, por último, então, confesse seus pecados. Aí você tem crédito agora, né? Entrou na presença de Deus, orando, ore, fale abertamente com Deus. Examine as Escrituras, demonstre gratidão a Deus, pratique seus ensinos, obediência e viva em comunidade, que é o melhor, na família, na igreja. Demonstre a sua fé, a sua confiança, seu amor, a sua espiritualidade. Termino com o texto de Tiago 4, no verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Que Deus te abençoe. E que ao termos esta intimidade profunda, não rasa, ao termos essa intimidade com Deus, nós vamos experimentar mais o seu amor, vamos ter mais fé, mais confiança. Então, escolha hoje, agora, neste momento, a viver essa vida de comunhão, de intimidade com Deus. Isso será sentido e percebido
porque Jesus disse que ao fazer isso, você vai se tornar sal da terra, vai se tornar luz do mundo. Você vai ser o perfume de Cristo, vai ser uma carta viva e lida o tempo todo pelas pessoas. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a mim e que Deus nos ajude como líderes, como cristãos, nesta caminhada que temos de andar na presença de Deus. Viva essa experiência. Que Deus te abençoe, tá bom? Era isso, pastor Wellington. Obrigado, pastor Godinho. Fica mais um pouquinho só para orar conosco. Eu quero agradecer a cada líder, cada pastor que mobilizou seu grupo de EDMC. Como eu falei no início, é o nosso primeiro encontro do ano e vamos ter os próximos encontros a cada mês, sempre na quinta-feira que antecede o sábado da mordomia. Já agende aí, dia 15 de abril, é o nosso próximo encontro e vamos estar focados mais ainda na espiritualidade. Me chamou a atenção, na fala do pastor Godinho, aquilo que nós somos convidados a fazer. Antes de ensinar, viva essa experiência com Deus. Que Deus te abençoe a ter essa experiência diária com Cristo Jesus. Isso vai fortalecer o seu testemunho, vai dar poder à sua mensagem e no sábado será a sua primeira oportunidade de falar dessa graça maravilhosa que é já ter passado um dia na presença de Deus, o dia de amanhã. É lógico, eu estou considerando aqui que cada um de nós já tiramos nosso tempo com Deus no dia de hoje, no dia de ontem, mas é como o pastor Godinho colocou, todos os dias, a cada dia, viver na presença de Deus. Então, sábado, já deu o seu testemunho de como foi a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus na sexta-feira e como você pretende cumprir a missão que o Senhor lhe confiou como líder de mordomia cristã. Pastor Godinho, faça oração de consagração de cada um dos pregadores, dos mensageiros que estarão abrindo a palavra de Deus nesse sábado para falar da graça maravilhosa de termos a presença de Deus na nossa vida. Amém. Vamos orar então. Nosso Deus e maravilhoso Pai, obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, obrigado pela proteção e por conhecermos este evangelho tão maravilhoso que aquece o nosso coração, nos dá esperança e certeza de que somos filhos queridos, amados, perdoados e temos a certeza também da vida eterna. Obrigado por todos esses irmãos que têm este ministério da mordomia, de exaltar o teu nome, exaltar a tua palavra. E nós queremos, neste momento, colocar a nossa vida nas tuas mãos. Sábado, todos nós estaremos à frente, num púlpito, diante da tua igreja, para engrandecer o teu nome, expor a tua palavra. Obrigado por esses materiais que foram preparados com muito carinho, uma abordagem muito inteligente, um material extraordinário. E, com certeza, muitas vidas serão alcançadas, edificadas e abençoadas também. Nós queremos consagrar nossa vida com pregadores da tua palavra, com ministros, a fim de que, ao estudar esse tema, possamos sentir um pouco desta experiência tão linda que fala da tua graça, do teu amor, tão profundo e que vai alcançou não somente o jovem rico, mas a pessoa da história do filho pródigo, mas vai nos alcançar também. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe os equipamentos, os materiais, nos unja com o teu Santo Espírito e nos dê condições cada vez mais, ó Deus, de compartilharmos a tua palavra. E nos abençoe, Pai, a partir de hoje, a termos essa experiência profunda, esta escolha que é tão importante. Nós precisamos escolher, nós precisamos decidir de que lado nós estamos no grande conflito. Nós não podemos viver uma vida cristã rasa, superficial. Nós queremos ter a experiência do salmista Davi, anelar, desejar, sentir mais fome, sede, né, pela tua presença, pela tua casa. Então, continue abençoando a nossa associação, abençoando as equipes de EDMC, os pastores distritais, bem como todas as demais pessoas que estão participando conosco. Nós oramos no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Obrigado, pastores. Obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe. Uma boa noite a todos. Boa noite, pastor. Faltou foi o áudio. Faltou seu áudio no final, pastor. Eu deixei aqui, é só me despedir de vocês, agradecendo mais uma vez a presença, que Deus os use no sábado para a honra e glória do seu nome. Até mais. Boa noite, pastor. Valeu, Simino. Vou sair, Simino.
Boa noite, um abraço para todos. Boa noite, abraço para todos. Boa noite aí, Boa noite, Abraão. Valeu aí, pastor. Valeu, amigos aí, ó. Ofereço para vocês aí suco de cupuaçu, pupunha e farinha aí, viu? Se quiserem. Açaí, esse menino, açaí, mano. Açaí de noite é muito bom, não. Pupunha aí, ó. Boa noite aqui, aí, ó. Santa Isabel. Manda o progresso da pupunha para cá. Pupunha com suco de cupuaçu à noite. Essa é novidade. Olha a farinha aí, olha a farinha da boi aí, ó. Da baguda, olha aí, ó. Essa farinha de Cuba, é, mano? Eu vou sair de Concórdia, aqui de Concórdia, aqui, ó. Oi? Cadê, moço? Não tá aparecendo nada aí, não. Eu gosto muito da farinha lavada de Bragança. Tá bom, pastor. A melhor farinha da região é de Bragança. Valeu, Ross. Valeu, Deus. Tá indo. Tchau, tchau.